Bem-vindos a mais um programa Elga e Você. Eu sou a Elga Figueiredo e vamos estar juntinhos na próxima hora com muita informação com credibilidade. E o nosso programa de hoje traz uma pauta interessantíssima. Vamos falar sobre TOD, transtorno opositor desafiador. Transtorno opositor desafiador. Meu filho agora fez 9 anos, o Francisco. Desde pequeno ele apresentava sempre assim aquela dificuldade em obedecer regras básicas, né? E a regência dos pais. TOD, por exemplo, é um transtorno associado a outros transtornos da infância, que ele também, a criança começa a apresentar ali alguns sinais quando entra, principalmente na idade escolar. Então, que é a idade, que é a convivência. Que é a idade que a criança começa a interagir com outras crianças e começa a seguir rotinas mais fixas, mais rígidas, assim. Então, geralmente, as queixas vêm da escola primeiro. Quantas crianças, hoje, consideradas difíceis, mal educadas, seja lá o que for, não tem, na realidade, necessidade de um acompanhamento profissional para estabelecê-las no conjunto social, dentro da estrutura social. Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. Para iniciar este programaço, vamos trazer esse nosso parceiro que nos dá orgulho demais em tê-los aqui toda semana. Chegou a hora do Minutinho da Oncolog. Olá, eu sou André Crepaldi, sou oncologista e eu gostaria de responder uma pergunta bastante frequente. Existe algum exame que substitui o toque retal para o diagnóstico do câncer de próstata? Infelizmente não, a gente soma os exames, né? Não há nenhum exame que detecte 100%. Então, normalmente, na parte de prevenção e diagnóstico precoce, se utiliza muito o exame de sangue chamado PSA, mas a gente tem um número de pacientes com câncer de próstata que não elevam o PSA no seu sangue. Então, para isso, é necessário o toque retal e, algumas vezes, exames adicionais de imagem, sejam ele ultrassonografia ou uma ressonância. Então, não tenha esse tabu, né, esse medo, porque o toque retal é um exame rápido, ele é um exame sério, porque faz diagnóstico de câncer. Em caso de dúvida, estaremos às ordens. E aí, minha gente, a Oncolog é demais, sempre traz dicas e informação que tem relevância na nossa vida e nos ajuda a cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa saúde. Mas vamos seguir em frente, que o Elga e Você só está começando, mas agora vamos deixar vocês informadíssimos por dentro de tudo que está acontecendo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Gigantes da tecnologia chinesa disputam jovens talentos na América Latina. Empresas como Kawaii e TikTok chegam a roubar funcionários umas das outras. Em 2022, 307 pessoas morrem por AVC ao dia. De acordo com dados do Portal de Transparência do Registro Civil, o acidente vascular cerebral volta a figurar como a principal causa de morte no país. De acordo com especialistas, a pandemia contribuiu para o aumento. Como a tecnologia está democratizando e auxiliando o setor da saúde. Robôs que ajudam em cirurgias,
próteses que simulam braços e pernas e equipamentos que podem substituir órgãos. Quando se fala em tecnologia na área de saúde, esses são os exemplos mais futurísticos e comuns que vêm à mente. E aí, minha gente, já estão informados, ligadíssimos, por dentro de tudo que está acontecendo? Esse quadro de notícia é fantástico e a gente seleciona aquelas que realmente faz diferença na sua vida e no seu dia a dia. E o Elgue, você vai dar aquela paradinha bem rapidinho, mas a gente já volta. E a partir de agora, aqui no programa Elgue Você, temos um bate-papo fantástico, falando de um assunto que traz muita responsabilidade e que precisamos de informação. E para isso temos visitas ilustres aqui em nosso programa. Ela que está de volta aqui, Maria Cândida. Olha, você tem várias frentes. Hoje você veio trazer uma experiência pessoal, um tema que tem relação com a sua vida. Mas veio aqui já falar de celebração de casamento, é média espírita, e eu fico muito feliz com cada participação sua, Maria. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com vocês nessa tarde tão gostosa, tarde e noite, né? Isso, eu ia falar noite, ela é perfeita. E pela primeira vez, o psicólogo Rafael Alves. Eu estou muito feliz em te receber e que seja a primeira de muitas, viu? Com certeza. É um prazer estar aqui. Para mim é uma honra. Sempre acompanhei o canal. Para mim é um prazer estar aqui falando sobre esse tema. A honra é nossa, viu? A honra é nossa, porque nós vamos trazer ao conhecimento dos nossos telespectadores o assunto, né, propriamente dito. Mas eu te agradeço muito por vir aqui trazer informação sobre esse tema, viu, Rafael? Por nada. Sempre que precisar, é só me chamar. Com certeza. Já vou anotar aqui para você voltar. Maria, hoje você está aqui para falar sobre o seu filho, que foi pré-diagnosticado. Eu gostei da forma como você colocou. E eu queria muito que você começasse a nos contar como é que foi, o que te chamou a atenção, que te levou a procurar um profissional para entender o que era de diferente com o seu filho. Então, o meu filho agora fez 9 anos, o Francisco. Ele é uma criança alegre, amorosa, muito querido, mas desde pequeno ele apresentava sempre assim aquela dificuldade em obedecer regras básicas, né? E a regência dos pais, né? Então, um ato de chamar a hora do banho era sempre muito complicado, vamos dormir era complicado. Tudo exigia um pouco além do normal, né? E as pessoas sempre levam esse tipo de situação àquela situação. É uma criança difícil, é uma criança birrenta, é uma criança mal educada, né? Então, entendi. Aquelas crianças que não podem ir para casa dos outros porque não obedecem o que os outros mandam, o que os outros falam. Ainda a mãe, né? A mãe que não educou. A mãe que não educa, sim, né? O pai que não orienta, enfim. Então, o Francisco veio com esse aspecto e desenvolvendo algumas questões assim de mais agressividade, né? Então, quando ele se sentia muito sobrecarregado sobre qualquer situação, ele dava aquela estourada. E foi indo nesse período todo, e ainda muito pequeno e tal, até que, ano passado, ele fazendo uma visita a um psiquiatra em São Paulo, e o psiquiatra, então, observando, analisando e tal, nos enviou um laudo depois de alguns meses, a gente exigindo isso pela dificuldade do Francisco na escola, no relacionamento, de construir relacionamentos com as crianças e tal, que ele poderia ter o tal do TOD, que é transtorno opositor desafiador. Se você nunca tinha ouvido falar, nós também não. Nunca tinha ouvido falar. Só ele. Foi uma novidade. Aí sai correndo para descobrir o que é, né? Sim. Começa a comprar um monte de livros, começa a estudar, começa a buscar essas informações. E o que assim, nos gerou? Falou assim, gente, se aqui diz que de 6 ou 8% das pessoas
trazem o TOD, né? Quer dizer, estão dentro desse quadro da população mundial, né? Eu falei, isso é um nível muito alto. Quer dizer, quantas crianças hoje consideradas difíceis, mal educadas, seja lá o que for, não têm, na realidade, a necessidade de um acompanhamento profissional para estabelecê-las no conjunto social, dentro da estrutura social. E isso, então, nos chamou muita atenção. E, por conta disso, viemos a descobrir muitos casos relacionados de pessoas, de outras famílias, cujos filhos haviam sido diagnosticados com esse TOD. E aí, conforme você vai buscando, que você vai olhando, que você vai pesquisando, aí você começa a observar que o TOD ele está... É um transtorno que está dentro, me corrija se eu estiver errada, dentro de um conjunto de outros transtornos que as crianças podem apresentar, que são o que eles falam de comorbidades associadas. Então, aí tem o autismo com toda a sua gama, né, com todos os seus graus, né? Você tem o déficit de atenção. Então, assim, quantas crianças hoje, e a gente vê muito isso, né, nos relacionamentos, a criança que está dentro de um shopping criando uma situação, a criança que na escola é o brigão, é o chato, é o difícil, etc. E assim, eu achei importante que as coisas sejam ditas, sejam esclarecidas, porque provavelmente tem muito pai e muita mãe sofrendo e que precisam entender a complexidade dos filhos. Até mesmo para tirar de cima deles aquele peso que fica assim, o que eu estou errando, o que eu errei com meu filho, por que eu dei certo com um, não estou dando certo com o outro e tal, né? Então, assim... isso é o que nos chamou muita atenção, né? Quer dizer, é um percentual relativamente alto. Um dos livros que a gente estudou muito de um psiquiatra, que o livro, inclusive, ele dedica ao filho, que o filho tem o TOD, e ele vai contando passo a passo como foi essa questão com o filho, como que ele foi estruturando isso, acompanhando pelas pesquisas, etc., da área de saúde, que tem um termo lá, né, do ano tal, número 1, número 2, até 5, 6, sei lá, como que isso veio, e parece que o TOD realmente não é uma coisa tão nova assim, né, dentro dessas descobertas. Já tem, acho que desde a década de 80, se não me engano, já se fala sobre isso, né? Então é isso, é o desafiador opositor, ou seja, vamos para o banho. Não. Entra por ouvido, sai pelo outro. Simplesmente. São 50, vamos para o banho, sabe aquela coisa? E sentar para fazer a tarefa. Tem que falar várias vezes e ele simplesmente não obedece. Não obedece. Ou, sei lá, se obedece. Às vezes obedece e aí você não sabe nem por que obedeceu. Sabe como é que é? Por que ele obedeceu de primeira, né? Então, muitas vezes fala personalidade difícil, personalidade aí são forte. Aquelas crianças estigmatizadas, né? Ai, olha, não deixa fulano vir ficar na tua casa com teus filhos, que ele não obedece, ele é chato, ele é mal criado, isso aqui. Né? São crianças com dificuldades, né? Crianças que estão enfrentando situações íntimas muito sérias, muito complexas, né? Então elas precisam ser atendidas e os pais precisam saber que isso existe, como atender, como acolher, como tratar. Né? E mesmo que isso volte para os pais em vários momentos, porque tudo na vida passa assim pelo o conjunto familiar, pela forma com que as famílias são estruturadas, né? Com certeza. Tudo isso, mas assim, precisa ser visto, né? O que você não pode é deixar uma criança crescer dessa forma e ser aquele adulto que está sempre criando problema dentro do trabalho, que não estabelece relacionamentos, né? Aí não consegue ter relacionamentos afetivos legais, duradouros, relacionamentos de trabalho, relacionamentos na vida, que pode criar caso para uma coisa totalmente simples, dentro de um contexto. Por quê? Porque é a forma com que trabalho as questões sinápticas, eu nem sei se seria por aí a coisa, Maria, né? Dentro daquela cabecinha, entendeu? Né? Então... Maria, você foi falando, contando a sua experiência, e eu vim pensando em pessoas, sabe? Que se encaixam muito bem. Então, para isso, nós estamos aqui com Rafael Alves, psicólogo, para comentar de uma forma técnica, né? Que tem conhecimento sobre o TOD e seus desdobramentos, que embora, como a Maria falou, que uma porcentagem significativa no mundo existem pessoas que sofrem esses transtornos, mas eu
particularmente não tinha ouvido falar, Rafael. Realmente é um transtorno pouco falado sobre, pouco explorado na mídia tradicional, né? Quem busca mais informação na área específica de psicologia, de medicina, provavelmente já ouviu falar. A Maria falou muita coisa certa, assim, ela está bem estudada sobre o assunto. Buscou conhecimento, né, exatamente. Maria? Ele é um transtorno que, na maioria das vezes, ele está associado a outros transtornos, né? Ele é um transtorno que, geralmente, ele é secundário, então, uma criança com autismo ou TDAH, um outro transtorno, vem acompanhado de um transtorno opositor desafiador. A criança ela é atravessada por questões orgânicas e de aprendizagem também. Então, assim, quando uma criança com algum tipo de atraso no desenvolvimento, quando ela tem algum tipo de atraso no desenvolvimento, ela tem dificuldade de aprendizagem, naturalmente. Então, seguir regras, seguir rotina, faz parte, é uma aprendizagem. A criança aprende isso no decorrer da vida, né? Então, as crianças, elas passam a ter essa dificuldade de apresentar esse tipo de padrão de comportamento, né? Entendi. E aí, esse padrão de comportamento de transgredir regras e rotinas do dia a dia, isso caracteriza o TOD. E não é um simples não querer fazer, assim, né? A criança, a rebeldia... Isso que me desperta um pouco. A rebeldia faz parte... É uma rebeldia, ele tem algum impulso agressivo, ele simplesmente fica apático a qualquer comando. Como é que funciona isso? Então, vamos lá. Essa rebeldia faz parte da infância. Quem tem filho ou conhece uma criança pequena sabe. Infância sem rebeldia tem uma coisa estranha. Não é infância. Então, assim, se opor aos pais, se opor a adultos, se opor a professor é uma coisa completamente comum, normal no desenvolvimento humano. Só que no caso do TOD, essa oposição vem acompanhada de rompantes de agressividade são situações que muitas vezes causam prejuízos a curto e longo prazo para essa criança. Por exemplo, o caso de interferências na vida social da criança. Então, ela passa ela fica mais sozinha, não consegue se relacionar. A vida social passa a ser mais restrita. Então, assim, algumas crianças passam a não interagir com essa outra criança, como a Maria falou. Acontece muito esse estigma da criança, tanto na escola quanto em outros contextos, né? Na igreja, em algum grupo comunitário. Então, essa criança é estigmatizada por um tempo, ela é isolada, ou então... O convívio social Exatamente. É complicado. É complicado. É quase zero ou tem alguns casos que chega a desenvolver, pelo menos que inicialmente... esse convívio ou é realmente difícil mesmo? É um convívio difícil, é um convívio complicado com outras crianças e a interação social faz parte do desenvolvimento saudável da criança. Então, a gente precisa interagir para aprender socialmente, né? A gente aprende muito por imitação, a gente aprende por interação com as outras crianças. Então, faz parte do aprendizado saudável a gente interagir com outras pessoas. Então, crianças que sofrem desse tipo de transtorno, elas sofrem a longo prazo porque elas têm prejuízo nesse tipo de relação. E aí, assim, são adultos que futuramente têm muitos problemas afetivos, como a Maria tinha citado agora há pouco, afetivos, então, em casamento, relacionamento, em trabalho. Sim. Então, a gente precisa intervir... Tem gente que não consegue se adaptar. Não consegue. No ambiente, conviver com os colegas de Conviver trabalho, com outros, não se adapta. Aí você fala, nossa senhora, mas qual que é a dificuldade dessa Exatamente. pessoa? Tem que ter objetivo, mas parece que é algo mais forte, sabe? Sim. Que a pessoa, ela por mais que tenta, porque, não assim, consegue. O que eu observo com meu filho é assim, ele por ser muito simpático, porque ele assim, no primeiro contato ele é altamente simpático, ele é amoroso, ele é dado e tal. Mas ele tem essas dificuldades, né? Então, por exemplo, vamos estabelecer uma brincadeira. Se ele perde, por exemplo, ele tem uma reação mais difícil, né? Se ele Se ele perde num jogo ali, de se criança perde normal. um jogo, ou se, por exemplo, um outro amigo fala, vamos fazer tal coisa. Pronto, encrenca, porque aí é uma determinação de uma outra pessoa. Entendi. Então, assim, tem amigos, mas são relações que têm
sempre algum senão de conturbação. Em algum momento daquela brincadeira no parquinho vai ter alguma coisa. Difícil o dia que não tem. Sabe como é que é? Entendi, Maria Né? do Então, céu. assim, aí é lógico que os outros pais, as babás que acompanham, seja lá o que for, começam a falar assim, não deixa aproximar muito porque é encrenca, é brigão, é não sei o quê. Então, ele tem um prejuízo grande na questão da vida social, Sim. né? Do jogo social, né? E os pais vivem sempre naquela, Sim. né, ansiedade, Não, fica sem para os saber. pais, isso é uma coisa que tem que ficar clara, assim. Para pais de crianças com qualquer tipo de transtorno, é um desafio a vida gigantesco. Você não tem momento de paz em relação àquilo, né? Você não tem uma situação assim, fala assim, não, eu estou educando meu filho para ele fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e que você tem naquele seu íntimo, né, a certeza que isso vai frutificar, que isso vai gerar um resultado. Então, com aquelas crianças, o futuro é o minuto seguinte, é o amanhã, porque a gente vive numa Entendi. montanha-russa já. emocional, O tempo sabe? inteiro, sim. Então, ele tem momentos que ele está muito bem, que ele está na boa e tal, e do nada, algo que para nós não foi percebido, ou que não gerou tanta importância assim, Sim. para ele teve um impacto diferente, e aí ele entra no aspecto e pode gerar uma agressividade, né? Porque tem uma impulsividade, quer dizer, não tem controle Sim. sobre isso e tal, né? Então, assim, para os pais é um aprendizado de vida gigantesco e, assim, precisa de ter apoio. Tem que certeza. ter apoio profissional. Os pais de crianças atípicas no geral, não só de TOD, pais de crianças com autismo também, principalmente, são pais que precisam de acolhimento o tempo todo, assim, são pais que precisam de fortalecer as redes de apoio, porque assim, as pesquisas mostram que são pais com um estresse extremamente elevado, principalmente as mães, né? Isso acaba fluindo. Tem uma sobrecarga na mãe, a mãe acaba sendo sobrecarregada de responsabilidade, de tarefas domésticas. Que se culpam também. Exatamente. Isso Tem uma angústia em relação a será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou dando a educação necessária? Será que antigamente tinha muito essa coisa de responsabilizar a mãe por algum transtorno de aprendizagem no desenvolvimento, né? Então, assim, será que foi algo que eu fiz? Então, assim, são pais que precisam desse acolhimento, precisam fortalecer as redes de apoio, muitas vezes precisam buscar algum tipo de apoio profissional, terapia. Então, é sempre importante ficar de olho, assim, na saúde mental dos pais. Trazer também esse foco aos pais, que sofrem bastante e precisam também se fortalecer nessa situação, né? A Maria, como ela falou muito bem, você buscou muito esse diagnóstico, né, Maria? Que eu acredito que não seja um diagnóstico Não é fácil. nem um diagnóstico, pré-diagnóstico, nem isso que você definitivo falou. Sim. porque criança é um mundo que se modifica todos os dias, né? Isso é interessante porque nós procuramos também uma profissional que faz testagens, né? Põe as crianças para fazer os testes, são várias técnicas, nem adianta me perguntar o que é, porque não vou saber dizer. Entendi, não, né? mas depois eu o sei Rafael nos aí o fala. Rafael pode explicar. Mas assim, eu sei que ele ficou assim, semanas fazendo esses testes, né? Para buscar fechar um contexto, né? Então, assim, aspectos muito interessantes em relação, pelo menos, ao Francisco. Ele é extremamente inteligente, ele não tem dificuldade cognitiva nenhuma, dificuldade de aprendizado nenhum, muito pelo contrário, chega a ser irritante, porque pelo opositor, você vê como que a coisa funciona. Sim. Eu não sei se você tem pacientes assim, mas ele, por exemplo, vamos fazer tal tarefa? Não, aquele escândalo e tal, resolve sentar para fazer. Faz se lixando, né? Faz certo, mas podia fazer perfeito, sabe aquela coisa? Entendi. Porque ele pode fazer. Só que ele não quer.
Mas ele tipo, quer, não dá porque atenção. ele tem que ser contra, né? Então, assim, Meu não Senhor, faz. uma Então, a aprovação. letra sai que é um desespero. Se você não fala 500 de melhor essa letra, ninguém é obrigado a ler isso aí. Aí ele vai e faz a letra perfeita. Eu olho só, gente, mas tá bom. Aí, assim... Ele quer contrariar. Ele quer contrariar. Aí ele vai fazer a prova, né? Bom, aí acerta tudo na prova, sabe? Aí se a professora pergunta uma coisa, ele vai, responde, sai de sala. Também nem espera para ver o que a professora vai falar depois. Então, assim, ele não tem dificuldade quanto a isso. Sim. Né? Então, isso chamou a atenção porque onde que ele estaria indo, sabe? A cabeça, né, da pessoa. Aí foi fazer esses testes, porque há possibilidade, sempre há, desse TOD não ser o transtorno primário dele, digamos assim, dele ser a tal comorbidade agregada, dele ter o tal TEA, que é o transtorno espectro do autismo, né? Sim. De ter um autismo nível 1, né? Que é, não sei se isso é mais fraco ou não, mas ele não tem dificuldade para se relacionar, para chegar, para falar, para conviver. Agora, tem algumas questões que chamam a atenção. Por exemplo, ele não gosta de ser abraçado. Olha, né? só, o contato físico, o então contato é diferente. físico é Mas diferente. isso com todos, até com a família? Com todos. Se ele quer, ele vai e abraça. Sim, tem que partir dele. Mas se você vai dar um abraço, ele, sai, para, não sei o quê. Sabe, assim, Sei. ele é todo... Isso tudo foi sendo observado desde cedo, né? Até porque ele não é filho único, né? Então, assim, a gente já tinha uma Você faz um experiência comparativo. Você começa a comparar, fala, peraí, tem alguma coisa diferente. Então, assim, essas testagens são interessantes. E no caso dele, que a gente fala tudo talvez, quem sabe, me entretanto, porque ela não fechou com ele um diagnóstico. E o que é legal, não sei se eu estou errada, mas, assim, no sentido de que crianças são um conjunto de mutações. Ele pode mudar, ele pode se reconstruir todos os dias, né? Que a criança faz isso, né? Quem dera que o adulto fizesse também, né? Não seria legal? Se reconstruir, quer dizer, eu estou indo para um caminho que está uma porcaria, eu vou fazer tudo de novo. Seria ótimo, né? Ter essa consciência. Mas precisa de um direcionamento, né? Então, seria assim, a preparação. É isso que é legal, assim, de ter esse apoio para ajudar a fazer essa reconstrução, né? Mudar hábitos, porque as crianças cristalizam os hábitos, como o adulto cristaliza. A gente tem N manias. Se você vai para analisar, é melhor nem analisar. Aliás, isso é engraçadíssimo. Depois que a gente começou a estudar isso, eu falei, meu Deus, eu acho que eu tenho. Eu acho que quem TOD sou eu. Não, eu falei, não, gente, eu não sei se eu tenho TOD ou se eu sou autista. Você começa, né? Não, eu acho que eu tenho déficit de atenção. Porque eu acho que todo mundo tem pezinhos dentro dessas situações, sabe? E vamos dar aquela paradinha, que é bem rapidinho, minha gente, mas confira aí um pouquinho do próximo bloco. Mas o TOD, por exemplo, é um transtorno associado a outros transtornos da infância, que ele também, a criança começa a apresentar ali alguns sinais quando entra, principalmente na idade escolar. Então, que é a idade... Que é a convivência. Que é a idade que a criança começa a interagir com outras crianças e começa a seguir rotinas mais fixas, mais rígidas, assim. Estamos de volta e vamos continuar esse super bate-papo. Esse fenômeno de se identificar, eu acho que tem muito a ver com um pouco com a super informação que a gente tem atualmente em relação a transtornos mentais. Assim, a gente ouve mais falar disso do que 10 anos atrás, por exemplo. Certeza. E junto com isso, existe uma mudança social muito grande, assim, né? Uma aceleração de tudo, as telas. E aí, existe um fenômeno na psicologia que a gente, principalmente a psicologia social, fala muito, que é sobre a patologização da infância, assim. Aquela necessidade da gente começar a enxergar transtorno em tudo, assim, sabe? Porque isso é importante falar disso, justamente por conta disso que a Maria falou, né? O filho dela está em um processo diagnóstico que leva um tempo. Os profissionais da área da saúde mental, principalmente em relação à infância, eles têm essa cautela de identificar alguns sinais, esperar alguns meses, talvez um ano, e observando, para realmente fechar um diagnóstico, porque
existe atualmente assim, um uso desenfreado de medicamentos e a gente precisa ter cuidado com isso, assim, de identificar quando a criança está sendo apenas criança e quando de fato ela tem algum tipo de transtorno, alguma coisa que precisa. A linha é tênue demais. Atualmente a linha é tênue, principalmente por conta do que a gente exige das crianças. O padrão, a realidade das crianças atualmente mudou muito em relação a 20, 30 anos atrás, em pouco tempo, assim, né? Então a gente vê crianças tendo responsabilidades muito cedo, a gente vê crianças tendo muitos compromissos. Não sendo crianças, né? Uma maturidade, às vezes você conversa com criança e fala, é uma criança mesmo? Eu gostei dele ter colocado isso, que agora eu vou dar o meu pitaco espírita aí nessa história, porque eu não posso não dar, né? Eu fico aqui engasgada, por favor. As informações que a gente recebe, que assim, hoje realmente, isso que você falou, é uma verdade altamente com isso aí, que agora, tá vendo? Concreta. Fugiu, né? De que realmente a gente constata hoje parece que tudo quanto é família tem alguém com alguma coisa. A não ser que eu acho os casos muito específicos de crianças que realmente, com 2, 3, 4 anos, não falam, não andam, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquelas outras que estão nessa linha, tipo o Francisco, realmente é uma situação a ser observada. Pela a espiritualidade, o caminho ao contrário, sabe? Por quê? Não que ao contrário no sentido das patologias. Ao contrário, no sentido assim, que a doutrina sempre nos ensina uma questão muito básica, que todas as pessoas, mesmo crianças, é um espírito adulto. E ele traz a sua história, os seus processos e a sua, digamos assim, missão encarnatória, tá? Aquilo que ele vai vivenciar naquilo ali. E por conta desses aspectos, a gente vive um sistema social com inúmeras falhas. Então, a primeira falha desse sistema social que a gente vê é a não responsabilidade da pessoa sobre si, né? Então, se a criança é birrenta porque o pai é birrento, porque o avô era rabugento, Então, a gente aprende desde muito cedo a não assumir as suas próprias questões, porque o processo educacional sempre terceiriza, sabe? Sim. Então, hoje a gente vê muito isso em grande escala, que nenhuma criança pode fazer nada, o filho de ninguém pode sofrer nada dentro da escola, que o pai já está na porta da escola tirando satisfação. Com certeza. Né? Como se a escola ou como se as coisas, os outros fossem... Não, a criança tem que haver esse entendimento da responsabilidade individual. Mas fora isso, o outro lado, também que se fala muito, essa demanda desses últimos 20, 30 anos de espíritos numa outra esfera, num outro nível, num outro patamar, eles estão vindo com outras demandas. E a vida da estrutura social não está atendendo. Não está preparada? Não está preparada e não está atendendo. Então, o processo educacional não atende, a forma com que a família estrutura famílias não atende, e muitos estudos feitos, né, pela espiritualidade, mostra que esses transtornos que as crianças apresentam, na realidade, são inadequações. Eles não estão conseguindo se adequar àquela formatação. Seria como pegar um cruzeiro, um navio de cruzeiro, e enfiar numa prancha de surf, sabe? Assim, querer enquadrar algo dentro de uma caixa, que aquela caixa para eles não é mais suficiente. Sim. Teria que, a sociedade como um todo, teria que observar mais o que essas crianças estão falando, o que elas estão trazendo, o que elas estão externando. E aí, muito correto o que o Rafael colocou, sem criar uma patologia. Não vamos dar um quadro como uma doença, como uma patologia, mas vamos tentar entender o que está acontecendo. Porque eu acredito que, assim como o Francisco, que você não fecha um diagnóstico, ele tem características de zilhões de coisas e você não fecha o diagnóstico, na realidade o que você vê é esse, é um objeto muito grande para a caixa que ele está sendo colocado, sabe? Acredito que muitas crianças passem por isso. Com certeza. Né? Então, assim, espíritos que estão com uma outra formatação, digamos assim, espiritual. Eu adorei a forma como ela se coloca. Que precisa enquadrar em algo que
tá velho, tá antigo, tá inadequado, sabe? Tá Sim. inapropriado. Então, eu acho que a sociedade tem que começar, porque também é muito fácil para a estrutura de um todo, para o sistema educacional, para os pais, para o vizinho, para o colega, para não sei o quê. Não, a criança que é o problema. Mas será que é a criança mesmo que é o problema? Ou tudo que está em volta não está fazendo ele se sentir apropriado, né? É uma linha de pensamento e é um conhecimento que eu tenho certeza que faz diferença quando você vai se relacionar, lidar, né, com uma criança que apresenta algum tipo de transtorno. Agora, Rafael, eu percebi por tudo que vocês estão falando, compartilhando aqui com a gente, o diagnóstico, no entanto que o Francisco nem diagnosticado foi pré-diagnosticado, ele é algo que você vai levar um tempo muito grande, porém, para as famílias que têm alguma desconfiança, tem algum sinal de alerta que pode trazer a consciência para eles darem esse primeiro passo e buscar um profissional? Porque apesar que hoje saúde mental é responsabilidade de todos. Todo mundo tem que fazer uma terapia, todo mundo... Eu sou dessa consciência, todo mundo tem que eu tenho ser essa tratado, consciência. Mas tem muitas pessoas, e principalmente famílias, que têm essa dificuldade. Então, existe algum alerta que pode acontecer e, de repente, a pessoa ter essa atitude? Tá. A primeira coisa, quanto antes a gente identificar algum sinal é melhor, assim, se tratando de transtornos da infância. Sim. Quanto mais precoce a gente atuar nesse transtorno, é melhor. Principalmente se tratando de autismo. Então, assim, o autismo, por exemplo, tem sinais que aparecem ali já nos 2 anos de idade. Então, a criança, por exemplo, não faz contato visual, não atende a um chamado quando o pai chama, né? O pai e a mãe chamam, então não é aquela criança que vira de lado, que olha. Esse é um dos primeiros sinais, por exemplo, do autismo, que é o que a gente tem discutido mais atualmente, assim, né? Mas o TOD, por exemplo, é um transtorno associado a outros transtornos da infância, que ele também, a criança começa a apresentar ali alguns sinais quando entra, principalmente na idade escolar. Então, que é a idade, que é a convivência. Que é a idade que a criança começa a interagir com outras crianças e começa a seguir rotinas mais fixas, mais rígidas, assim. Então, a escola tem uma série de rotinas, a casa já tem, né? Mas geralmente tem famílias mais flexíveis, menos flexíveis, mas a escola não. No geral, as escolas, elas têm rotinas, toda escola tem a hora do recreio, toda escola tem, as crianças andam em fila, toda escola... Então, geralmente, as queixas vêm da escola primeiro. Então, a criança que não começa a não seguir essas rotinas na escola, não obedece, mas além de não obedecer, ela reage de uma forma desproporcional, então, de forma agressiva. É um super alerta. Ou ela se machuca, ou ela machuca outras crianças, ou a professora. Então, esses são os sinais que a criança aparece, que a gente precisa estar alerta, assim, que é a bandeira vermelha, assim, pra gente olhar e falar assim... Na questão do TOD, é uma questão mais social e de seguir regras. Exatamente. Então, isso é algo que já chama atenção e que vale a pena tomar uma atitude quanto a isso. Os prejuízos principais são em relação a regras sociais, assim, né? A gente, eu sempre falo, sempre trago para o lado biológico. A gente é ser humano, mas a gente é um animal social, né? A gente é mamífero, um animal social. A gente vive em sociedade, a nossa sociedade é composta de regras sociais, é composta de... as regras, elas são... elas têm umas minúcias das regras e tem regras mais estabelecidas. Então coisas pequenas e coisas mais complexas. A criança, ela tem dificuldade desde coisas muito pequenininhas, assim, né? Padrões de comportamento mesmo. Então, senta aqui do meu lado, não quero. Sim. Eu quero sentar no chão, eu quero tipo fazer assim, tal não coisa. Fala nada, fica quieto, não fala. Aí começa, sabe? Começa a fazer. Ela tem essa coisa da provocação no adulto. Então, assim, esses são os sinais principais e, principalmente, quando esses sinais, eles perduram por um tempo específico, assim. Por exemplo, como eu falei, as crianças desobedecem, elas são rebeldes, elas são disruptivas na relação, passa, isso passa e em algum momento isso para ou diminui, né, ou estabiliza. Mas essas crianças, isso perdura por um tempo e por alguns anos, principalmente, e isso acontece com várias pessoas.
né? Não pode acontecer, por exemplo, só com a mãe ou só com o pai. Isso acontece na escola com a professora de educação física na escola, com a professora de natação. Então, isso está generalizado em vários contextos da criança. Entendi, Rafael. E muitos adultos, eu acredito, que não sabem que tem TOD, né, Rafael? Geralmente, as crianças que sofrem desse tipo de transtorno, a gente tem esse cuidado, como eu falei, para tratar desde cedo, porque são adultos que vão ter um prejuízo muito grande. Então, assim, as pesquisas mostram, né, que as crianças, a longo prazo, são pessoas que acabam sofrendo algum tipo de relação abusiva com substâncias. Então, relações abusivas também, afetivas abusivas. Então, são pessoas que não conseguem parar emprego, por exemplo, né? Elas saem de um emprego, vai para o outro, não se adapta. Regras, né? A gente, não se adapta, não se adapta a situações sociais. Então, assim, imagina um prejuízo. E aí, a longo prazo, tem a ansiedade, depressão, outras coisas vão se agregando para essa pessoa, porque é uma falta de adaptação social. Ela se sente sozinha, ela se sente excluída. E aí, minha gente, estão gostando? Vamos dar uma paradinha bem rapidinho, o tempinho da água, mas já confira aí o que está vindo no próximo bloco. Era importante os pais falarem, olha, existe criança assim, você tem que agir assim, você tem que ser mais assim. E falar de um olhar para a sociedade é falar de inclusão social. Então, assim, os espaços têm que ser adaptados para receber crianças com necessidades especiais. Falar de políticas públicas também, porque nem todo mundo tem acesso ao tratamento clínico tradicional, individualizado. Então, assim, exigir do sistema, do poder público esse tipo de acesso. Estamos de volta e vamos continuar esse assunto interessantíssimo. E é difícil, olha eu dando uma de jornalista, é difícil... Você é jornalista, Maria. Saber essa diferença, por exemplo, onde é um TOD, onde é um TDAH, onde... Assim, porque tem sintomas que são muito próprios de todos esses transtornos, né? Sim. E não tem nada mais triste do que você ver um adulto chegar e falar assim, gente, eu descobri agora com 40 anos que eu tenho TDAH. Quer dizer, olha que vida, difícil, isso é muito comum, né? Isso tem acontecido muito ultimamente, assim. Eu imagino. A pessoa fala, eu vi uma matéria sobre TDAH e descobri recentemente, agora tudo fez sentido, agora as coisas que eu passei na escola, é sempre assim, o eixo de tudo geralmente é a escola, assim, tudo que eu passei na escola, então é uma pessoa repetente, que repetiu vários anos, que não interagia de forma saudável com as outras crianças, era excluída, enfim. Sobre a pergunta da Maria, é difícil, por isso que o processo diagnóstico tem que ser longo, lento, né? e tem que ser longo e tem que ser composto por vários profissionais, né? Então, além do médico, um psicólogo, no caso da criança, quando bem feito, assim, né, o médico pode consultar a professora da escola, pode consultar a psicóloga e tentar juntar as informações, porque a nosologia do transtorno tem critérios de exclusão que a gente chama, né? Então, o que define o que é uma ansiedade, o que é um transtorno, um TOD, o que é um não sei o quê. Então, assim, existem... O conhecimento é tudo. Com toda certeza. Então, isso é a importância de fazer um processo diagnóstico longo, minucioso e com vários profissionais. E você falou várias vezes em tratamento, lógico, tem um tratamento. E essa pessoa, essa criança atípica ou esse adulto, ele consegue chegar a um nível que ele vai conseguir levar aí essa vida social, consiga seguir regras, existe uma evolução que ele se torne uma pessoa quase normal? Ele é um transtorno que tem tratamento, assim, né? A criança, ela é acompanhada por vários anos. Ela pode receber uma alta no sentido de não ter um acompanhamento direto, mas um acompanhamento mais periódico. Mas ela sempre vai precisar fazer uma terapia ali. E aí, como eu falei, quanto antes, melhor. Então, se a criança começar a tratar lá na primeira infância, ali com 2, 3 anos, é melhor porque, assim, imagina um adulto com, sei lá, 30 e poucos anos, 35 anos, que começa a identificar alguns sinais,
de TDAH ou de outros transtornos lá na fase adulta, ele já viveu uma vida de muito sofrimento. Então ele já carrega prejuízos na vida, né? Então aí provavelmente ele vai ter que tratar de outros prejuízos que ele teve a longo prazo por conta disso. Mas essa criança, ela chega a aprender a ter uma Sim, convivência, sim, tem uma com evolução. certeza, sim. Olha que importante, Sim. né? Claro. E sempre graças o a tratamento Deus, né? também multidisciplinar. Então não só médico, mas psicólogo, psiquiatra, né? E aí algum esporte. Terapia ou tem medicamentoso também? Tem tratamento medicamentoso, dependendo do caso. O tratamento é para... O psiquiatra, ele trata de sintomas que estão associados ao transtorno. Então, se a criança não dorme muito bem, então o medicamento vem para ajudar no sono. Então, o medicamento não é no transtorno em si. Entendi. Então, alguns sintomas. Exatamente. Sim. Se a criança tem muitos rompantes de agressividade, tem muitas crises de agressividade, seria mais para essa agressividade. Então, assim, não existe um remédio específico para o TOD. Ainda, né, Rafael? Ainda, de repente, tudo né? muito... Aliás, não é novo, vocês falaram não. várias vezes que o TOD já está aí, foi identificado há muitos anos, porém, ainda para nós É um aqui, caminho eu longo, né? realmente não sabia. Existe desse diferença transtorno. do TOD na Fala- menina e no menino? Porque eu li algo parecido com isso, que diz que no menino ele tem uma característica e na menina tem outra. Olha só, já estou Olha tentando só. ver nós aqui. Olha lá, vamos ver, Já é uma vamos questão- ver. Eu já quero trazer essa pauta que a Maria acabou de nos trazer aqui para um próximo bate-papo. Tá. Nós estamos aqui com o tempo já. Eu estou assim E esse é um tema muito maravilhada interessante. com esse assunto, ainda mais nessa questão de gênero, Aham. né? Se tem alguma... Eu queria falar para o Rafael, antes, um tempo atrás, se eu via em toque, né? A pessoa tem um transtorno obsessivo-compulsivo, falava toque, ele tem mania de repetição, ele tem... Agora já tem TOD, aí tem TDAH, aí tem... Então, esse conhecimento é algo que a cada dinâmico, dia né? traz novidades, né, Rafael? Aham, muito dinâmico. E é um assunto extenso. Extenso. E, assim, TOC, TOD, TDAH já existem há alguns anos, só Sim. que eu acredito que isso está sendo mais explorado ultimamente na mídia, principalmente na mídia de entretenimento. Então, personagens com características, né, de autismo, de TOD, de TOC. Então, isso vai sendo mais explorado. Mas isso sempre teve ali, sempre foi muito estudado. E vem tendo modificações, né? O autismo, por exemplo, até algumas décadas atrás, ele estava junto com a esquizofrenia, era uma esquizofrenia infantil, aí passou a ser um transtorno global do desenvolvimento, aí agora a gente entende como um espectro, né? Então é um guarda-chuva, assim, é um leque de níveis de suporte, que a gente chama, né? Então, do nível 1 ao nível 3, tem crianças com sinais que precisam de menos suporte ali para a vida diária e tem outras que precisam de mais. Então, as pesquisas são, assim, saem do forno a cada hora, então, pelo menos aí de 5 em 5 anos, as coisas mudam bastante nessa área de psiquiatria e psicologia. Imagino. Rafael, também existe uma quebra de preconceito que existia muito também, da pessoa se assumir. Eu falei, eu tenho algum tipo de transtorno, eu preciso fazer uma terapia, vou buscar um psicólogo, um psiquiatra. Antes, a pessoa era mal vista, visto como louco, e hoje em dia, eu acredito que isso está acabando. Isso aí é verdade? De novo, né, a mídia tem sido uma boa aliada, assim, né, as pessoas têm falado abertamente sobre tratamento psicoterapêutico, têm falado Saúde mental. sobre saúde mental, Sim. tem campanhas anuais sobre isso, sobre procurar ajuda, sobre prevenção de suicídio. Então, eu acredito que hoje em dia as pessoas estão mais abertas para lidar com esse tema. Lógico que a gente está longe do ideal, um cenário perfeito. da utopia. Mas estamos aí num processo de crescimento. Mas assim, quem lembra dos nossos pais, nossos avós, sabe que a gente mudou muito, a gente melhorou muito. Nossa, era muito diferente, né? Nossa, na hora a gente Mas faz um mesmo comparativo, assim, você fala, meu senhor. Não, antigamente as crianças com qualquer tipo de que fosse lá, né, síndromes, transtornos, etc., eram quase que escondidas, né, dentro de casa, verdade. né? Hoje já tem toda uma política de colocar dentro, de trazer para junto, de adaptar situações para atender essas necessidades específicas.
Eu acho que esse é o caminho daquilo que eu falei. Vai chegar um momento que isso vai ter uma outra forma, cada vez melhor e mais abrangente de tratar. Mas ainda assim, Elga, um dos aspectos, inclusive de eu estar aqui hoje para falar sobre isso, é que eu vejo ainda, não por parte da sociedade, mas das próprias famílias, uma certa vergonha de expor ou de falar, ou até mesmo de procurar saber. Porque a sensação que eu tenho é assim, se eu souber, eu vou ter que fazer alguma coisa. Sabe como é que é? Não dá. Então, aquela história, a pessoa que descobre que tem um nódulo em algum lugar e não vai fazer biópsia, né? Como se aquilo mudasse a característica. Você fecha os olhos e vai passar. Então, assim, eu ainda vejo muito isso, né? Eu moro dentro de uma estrutura, de um condomínio, e ali tem aliás, um percentual muito alto, tá? Sério? De crianças com transtornos conhecidos e aquelas que você vê que tem, mas ninguém fala nada. Mas que ninguém fala, que ninguém, sabe assim, que fica, né? Ou daquelas crianças que os pais têm medo que a criança se exponha em alguma situação e aí guarda aquela criança de alguma maneira. Enfim, gente, se o seu filho tem ou não tem transtorno, se ele tem ou se ele está lidando com um amigo que tem, isso é importante que aconteça. É importante, inclusive, que as outras crianças sejam alertadas e educadas a lidar com isso. Com certeza. Não é? Porque, assim, uma brincadeira de parquinho, ela pode ter N desfechos, né? Quando você tem ali crianças de todos os matizes, né? De todas as percepções, etc. Então, era importante os pais falarem, olha, existe criança assim, você tem que agir assim, você tem que ser mais assim. É lógico que, como você falou desde o começo, criança é criança. E falar de um olhar para a sociedade é falar de inclusão social. Sim. Então, assim, os espaços têm que ser adaptados para receber crianças com necessidades especiais. Falar de políticas públicas também, porque nem todo mundo tem acesso ao tratamento clínico tradicional, individualizado. Então, assim, exigir do poder público esse tipo de acesso, porque assim, não adianta a gente tratar esse tipo de demanda individualmente se a questão social está aí, enfim, como eu falei, né? As pessoas têm essa tendência atualmente de ver patologia em algumas crianças, é porque a sociedade também está doente, né? Assim, a gente é um ser individual que faz parte de uma teia social, então a gente precisa ficar de olho nisso. Inclusão na escola, inclusão nos lugares que a criança frequenta. Então, tudo da maneira isso é importante. correta, né, Rafael? Como um todo. Olha, eu quero te agradecer muito por trazer aí essa pauta e essa sua experiência que você viveu e está vivendo, né? Trazendo aí essa conscientização para as pessoas terem atenção com certos tipos de comportamento e tentar intervir, né, de forma adequada para que tenha um futuro diferente essa criança, né, Rafael? Também quero te agradecer muito, adorei muito a sua participação, você realmente detém muito conhecimento, busca isso, né, eu acredito que diariamente, e eu quero convidar vocês a retornarem aqui para a gente dar sequência a esse bate-papo, abordando a questão de gênero ali, eu tenho certeza que tem muito mais, mas a gente alinha essa pauta, pode ser? Pode ser. Estou muito feliz. Pode ser. Maria, você sempre arrasa. Que isso, toda vez que você está aqui. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço de coração. E até a próxima, Rafael. Obrigado. Até a próxima. E o Elg, você de hoje fica por aqui, mas calma que amanhã tem muito mais. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Atenção, oportunidade, pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, pode deixar uma mensagem ou para o nosso canal no YouTube, que tem um conteúdo fantástico lá te esperando. E este programa já está lá disponível para você. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.